Então a gente começa a morfologia hoje, é o segundo momento da análise morfológica, que trata-se das variáveis, das palavras variáveis. Nós já vimos o substantivo, o artigo, o adjetivo. Veremos nesse momento, segundo, os pronomes e os numerais. E pronomes e os numerais. Que é muito simples, viu? Que a gente está trabalhando no dia a dia com isso aí, porém a gente não sabe identificar quem é quem, não é verdade? Então, o que são pronomes? São palavras que acompanham ou substituem um nome. Quando eu falo em nome, esse nome é um substantivo. Quando eu falei na aula anterior, o substantivo é a base de toda e qualquer análise morfológica. Ou posso dizer que o substantivo é a principal classe de palavra. Até mencionei para você dizendo que por que o substantivo é a principal classe? Porque todas as outras classes giram em torno dele. É isso? Desse substantivo. Então, os pronomes, eles acontecem dessa seguinte forma no que diz respeito à classificação. Pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos e ainda os possessivos. E os pronomes pessoais, eles se dividem assim: pessoais do caso reto, do caso oblíquo e ainda de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Eles são sujeito das orações. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que nós chamamos de pessoas verbais. As pessoas verbais são conhecidas como pronomes pessoais do caso reto. Mas por que pessoas verbais? Porque são as pessoas, são os pronomes que acompanham, que se antecipam ao verbo nas suas conjugações. É isso? Quando eu digo, por exemplo, o verbo falar, eu falo, tu falas e ele fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. Observe que o verbo falar é um verbo, a palavra falar é um verbo. E essas palavras que antecedem esses verbos, nós chamamos de pronomes pessoais. Esses pronomes, nós dizemos que são pessoas verbais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos. O que são complementos? Tem os complementos verbais e temos os complementos nominais. Porém, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles servem de complementos. E esses complementos são complementos verbais, que nós vamos chamar de objetos direto ou indireto. São os objetos diretos e os objetos indiretos. Eles são complementos do verbo. Por exemplo, numa frase se eu disser, estudei a lição. Estudei o quê? A lição. Essa resposta da pergunta, o que, nós vamos chamar de objeto direto. Andei de bicicleta. Andei é o verbo, de bicicleta é o complemento verbal. De bicicleta. Andei de quê? De bicicleta. Logo, esse de bicicleta é um termo preposicionado, porque vem a preposição mais o substantivo de bicicleta, e nós vamos chamar de objeto indireto. Os termos preposicionados, quando se trata de complementos verbais, nós vamos chamar de objeto indireto.
Ok? Esses objetos diretos, eles são chamados de complementos e esses complementos são verbais, assim como os indiretos. E os oblíquos, eles funcionam como objetos. Por exemplo, o a, o as, o os, o li, o lis, o si, o me, o mi, o contigo, o consigo. Tudo isso aí são objetos. Por exemplo, complementos. Se eu disser assim, mandei-lhe flores. Mandei flores para quem? Para li, que vai ser um objeto indireto. Mandei o quê? Flores, que vai ser um objeto indireto. Então, na frase, quando eu digo mandei flores para você, ou mandei-lhe flores. Mandei o quê? Flores. A resposta de o quê? É flores. É um objeto direto. Para quem? Para li. É um objeto indireto. Ok? Mandei o quê? Flores. Para quem? Para li. Que é um pronome pessoal, no caso, oblíquo. Ok? Depois a gente vai ver isso com melhor ou com mais detalhes. Os pronomes pessoais de tratamento são aqueles que nós usamos para nos relacionar com as pessoas. Você, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa eminência, vossa majestade, são os tratamentos que usamos para pessoas, como por exemplo você. Você é um pronome de tratamento usado para pessoas íntimas. O senhor, a senhora, para pessoas de respeito. Senhorita, para moças, para solteiras. Vossa excelência, vossa eminência, vossa majestade, para autoridades, altas autoridades. Ilustríssima, ilustríssima. Ok? Então, tudo que isso aí nós chamamos pronomes pessoais de tratamento. Ok? Agora vamos para o próximo tipo de pronome. São os demonstrativos. Eles demonstram algo, alguma coisa. Demonstrar quer dizer amostrar, apontar. Quando eu digo isto é um pincel, aquele é um rapaz, isso é uma blusa, aquilo é isso assim, assado. Então, toda vez que eu faço uma demonstração, eu aponto, ou eu digo, eu amostro, eu uso o pronome demonstrativo. Depois nós vamos ver os casos especiais, onde usamos isto, isso, aquele e aquilo, que são casos especiais que nós vamos ver numa particularidade que nós vamos chamar de macete. Ok? Isto é um pincel, isso é um celular, aquilo, algo que nem eu e nem você conhecemos ou conhece, e aquele ou aquela é uma TV, é uma coisa que está distante tanto de quem fala como de quem ouve. Temos que ter a noção do uso, para que nós não usemos de formas aleatórias. Ok? Os relativos são muito importantes. Ele é representado pelo que. Pronomes relativos são representados pelo que, pela partícula que, quando essa partícula significa o qual. O qual e flexões. O que é a flexão? O que são flexões? São as mudanças de grau, gênero e número. Por exemplo, eu digo, o qual está no singular masculino. Se eu quiser botar para o singular feminino, fica a qual. Se eu quiser botar para o plural, fica os quais. Os quais.
Entenderam? Isso é que nós chamamos de flexão. Então, o qual ele se flexiona quando mudamos ou fazemos com que ele mude, principalmente de gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. E quando esse que tem o sentido de qual, nós vamos chamar de pronome relativo. Que vejam só no exemplo. O aluno estuda. É simbolizado pela partícula que. Então eu digo, o aluno que estuda, e deixei um termo reticenciado, quer dizer, uma supressão de pensamento, porém quero dizer alguma coisa, não é isso? Eu digo, o aluno que estuda passa, mas eu posso substituir esse que por o qual. O qual por quê? Porque o aluno é masculino e singular, e o qual é masculino e também singular. Eu digo o seguinte, o aluno que estuda ou o aluno o qual estuda. Toda vez que eu puder substituir o que por o qual e suas flexões, nós vamos chamar esse que de pronome relativo. Ah, mas o qual, os quais, a qual, também são pronomes relativos. Por quê? Porque eles substituem a expressão que. Está entendendo? O que é o principal pronome relativo. Porém, aqueles que o substituem também são pronomes relativos. Ok? Vamos para o terceiro. Interrogativos. Eles interrogam, eles perguntam, que são o quê? As partículas principais, como, quem, qual, quantos. São essas partículas que nós introduzimos às perguntas. São as partículas feitas unicamente para introduzir perguntas. Eu digo, que horas são? Eu fiz uma pergunta, uma interrogação. Então, é um pronome interrogativo. Eu digo, quantos somos hoje na sala? O quantos é a partícula que indica uma pergunta, não é isso? E a interrogação lá no final, que essa aí nós vamos chamar de interrogação direta. Porém, existe uma outra tipo de interrogação, que não é direta, não usa-se o pontinho quando eu digo, quero saber quantos alunos somos hoje. É uma interrogação, só que é uma interrogação indireta. Ela é direta quando no final tem um pontinho de interrogação. Ela é indireta quando você pergunta sem esse símbolo interrogativo, ok? Então, vejam só, as principais são esses, que é muito prático. Você tem essas partículas, você pergunta, e quem pergunta usa com certeza os pronomes interrogativos no início desse enunciado ou dessa pergunta. Ok? Temos os indefinidos, indicam que ideias vagas. Indefine. Vocês viram lá nos artigos, indefinidos. Eu digo uma pessoa, eu não disse qual pessoa, não é isso? Uma pessoa passou por aqui. Mas se eu digo, a pessoa passou, eu estou jogando, eu não disse o nome da pessoa, mas o grupo como um todo já sabe a quem eu estou me referindo, a pessoa. Mas é indefinido, artigo. Os pronomes também podem ser indefinidos, como por exemplo, algum, alguém, vários, todos, ninguém, nenhum e outros, né? Tudo. Então vejam só, quando eu digo, alguém me chamou. Alguém me chamou. Eu estou definindo quem me chamou? Não. Eu estou sabendo que alguém me chamou. Fui chamado. Porém, não sei quem fez essa ou praticou essa ação. Alguém me chamou, mas eu saí e não vi ninguém. Então, essas palavrazinhas que não tem uma exatidão,
nós vamos chamar de pronomes indefinidos, porque indicam ideias vagas. Quer dizer, uma ideia vaga ou ideias vagas são aquelas incertas, aquelas que nós não sabemos de quem ou a quem diretamente nos referimos. Ok? E temos os pronomes possessivos, que indicam posse. O que é a posse, pessoal? Possessivo indica posse. Então, vejam só, a palavra até parece com lá a ação, né? o significado. Eu digo assim, indica posse. O que é posse? É aquilo que é meu, que é teu, que é nosso e que é vosso. É isso? Eu estou com esse pincel na minha posse. A posse desse pincel é minha. É isso? A posse do teu ser é teu, é tua. Então, a posse do teu caderno, a posse de qualquer coisa, é de qualquer pessoa. Então eu digo assim, é meu, esse pincel é meu, quer dizer, eu tenho posse do pincel. Mas esse pincel não é meu, esse pincel é seu. É você que tem posse desse pincel. Então, o seu, o meu, o nosso, o vosso e as flexões, viu? Quais são as flexões? Masculino, feminino, singular e plural. Quando vocês ouvirem por aí a questão sendo mencionada no que diz respeito a flexões, são essas mudanças de grau, gênero e número. Muito dificilmente número. É isso? De aumentativo e diminutivo. Porém, no nosso cotidiano da língua portuguesa, nos referimos mais diretamente a números, não é isso? Singular e plural, e a gênero. E masculino e feminino, não é isso? Masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo muito raro, viu? Então vejam só, qual é a flexão, ou quais são? Meu, meus, minha, minhas, seu, seus, suas, seus, nosso, nossos, nossa, nossos, vosso, vossa, e assim por diante. Singular, plural, masculino, feminino. Então, essas mudanças é que nós vamos chamar de flexões. Okay? E aí nós temos os numerais. Os numerais que indicam quantidades, lugares e ordem. Os que indicam quantidade, nós vamos chamar de numerais cardinais. Eles indicam simplesmente quantidade, números básicos. O que são números básicos? São os números comuns que nós usamos no dia a dia. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 2000, sei lá. Os números que nós usamos no dia a dia é que nós vamos chamar de números básicos ou ainda de numerais cardinais, como por exemplo 2, 3, 4, 5, são esses números comuns. Os básicos eu vou traduzir em números comuns, ok? E ainda os ordinais, eles indicam ordem ou posição. Ordinais também está dizendo ordem. Primeiro, segundo, terceiro, décimo primeiro, vigésimo. São as ordens que se referem ao substantivo. Eu digo, este aluno é o primeiro da sala. Não é isso? Ele é o primeiro da sala. Em ordem, ele é o primeiro, uma ordem. Mas ele pode ser o primeiro porque está na frente. Mas é o primeiro. Mas ele pode ser o primeiro em relação ao comportamento. Mas é o primeiro. Pode ser o primeiro no que diz respeito a valor quantitativo, notas. Também é o primeiro.
Então, é a questão de ordem, ok? E aí nós temos os multiplicativos, indicam multiplicação, também está dizendo, não tem nada difícil aqui. Os multiplicativos indicam multiplicação, o triplo, duplo, dobro, quíntuplo. Quer dizer, se eu disser assim, o dobro de 2 é tanto, não é isso? Então, esse multiplicativo, ele nos indica simplesmente multiplicação. E ainda nós temos os fracionários, que indicam fração ou frações. 2/3, que na língua portuguesa, na escrita, nós vamos chamar 2/3 escrito, não é isso? Assim. E representando fração fica assim, 2/3, 2/3. Mas o que vale é isso aqui, viu? A fração já está lá no lado matemático, não é isso? Então, 2/3, 3/5, 3/4, 1/2. Aquilo que é representado através de frações, nós vamos chamar de números fracionários. E esses fracionários fazem parte dos numerais. Os numerais são cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. E ainda nós temos os pronomes, que são os pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento, os demonstrativos, os relativos, os interrogativos e ainda os indefinidos. E aí a gente fecha até o número 5º em ordem das classes de palavras variáveis, que são os numerais. Aí no próximo encontro a gente trabalha os verbos fazem parte da 6ª classe de palavra variável. Ok? Então a gente trabalha os verbos no nosso próximo encontro.